Olá, pessoal, bem-vindos aqui à sala. Aqui estamos recebendo a última palestra do How to Do, o coraçãozinho já fica apertado. Ele que faz um dos maiores eventos ligados ao marketing digital no Brasil e é um português com sangue um pouco brasileiro. Ou os brasileiros têm o sangue português, todos nós sabemos. Morei um ano em Portugal, o ano passado, e não tive a oportunidade de estar com ele presencial, mas estive palestrando no evento dele em 2017, que é o Afiliados Brasil. Ele que é uma referência em Portugal e também no Brasil do marketing digital. Tem livros escritos, tem várias estratégias e ele vai poder se apresentar um pouquinho melhor, mas já quero que vocês, por favor, salva de palmas para Paulo Faustino. Vamos lá, gente, todo mundo, todo mundo. Aí, todo mundo. As palmas virtuais. Paulo Faustino, mais uma vez, obrigado por receber e aceitar o nosso convite para você estar aqui na audiência do How to Do. É a primeira vez que você está aqui. Eu passo para você agora o microfone e também a tela, e eu estou aqui ouvindo e participando também, mas vou colocar no mute e vou tirar a minha telinha. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado eu, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais, agradecer o convite, logicamente, e sim, embora não seja português e a minha esposa já seja brasileira, e eu ainda não seja brasileiro, tenho uma grande paixão pelo Brasil e é a minha segunda casa. Tomara que essa situação passe rápido para voltar. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Depois só me avisa se estiver tudo funcionando direitinho, só para garantir. Tudo certo. Tudo certo. Ok, o Luciano lançou-me o desafio de falar um pouquinho sobre Instagram. É mais difícil por meio de slides explicar tudo, mas acho que vai dar para entender tudo aquilo que eu trago para vocês. Primeiro vou-me apresentar, eu sou o Paulo Faustino, sou especialista em marketing digital há 13 anos. Sou diretor de operações da agência Gets Digital em Portugal e no Brasil. Nós temos empresa em ambos os países. Sou fundador do Afiliados Brasil, o evento que o Luciano estava falando, que é o segundo maior evento do mundo na área do marketing de afiliados, e sou também fundador da Think Conference, que é um evento de marketing digital que acontece aqui em Portugal, de 2 em 2 anos. Sou também mentor no Elevation Mastermind e sou autor deste livro, que é um dos livros de marketing mais vendidos no Brasil e o livro de marketing mais vendido em Portugal. Ele existe na edição em português de Portugal e na edição em português do Brasil. Portanto, se quiserem pegar lá na Amazon, a Amazon tem sempre um preço fantástico para o livro. E então vamos começar por entender o contexto das redes sociais no Brasil para depois nos focarmos estritamente no Instagram. O Instagram é, como provavelmente todos vocês já devem ter sentido ou percebido isso, o Instagram é a rede social da moda, né? Então todo mundo quer estar no Instagram, todo mundo olha para o Instagram como a nova galinha dos ovos de ouro, mas na realidade o Facebook no Brasil continua sendo a maior e mais popular rede social e não deve ser descurada. Existe muita coisa em que se pode fazer tanto no Instagram como no Facebook e linkar as duas coisas. Depois temos o LinkedIn e temos o Messenger, que também é uma ferramenta super utilizada no Brasil, já com quase 77 milhões de utilizadores, e portanto o Instagram representa hoje 79,3 milhões de brasileiros, um pouquinho mais de metade daquilo que o Facebook representa. Em termos comportamentais no Brasil, nós hoje temos 140 milhões de utilizadores nas redes sociais, o que representa uma penetração de 66% naquilo que é a população total do Brasil, e este número tem vindo a crescer muito ao longo dos últimos anos. E depois temos um dado muito importante, que é, para vocês terem uma ideia, Portugal durante alguns anos foi líder na Europa de tempo passado nas redes sociais. Esse ano, eu confesso que não fui confirmar se ainda somos ou não, mas éramos líderes na Europa com 2 horas e 30 por dia de tempo passado nas redes sociais. E aí tem o Brasil, né? Que tem 3 horas e 31 por dia só em rede social. E isso não necessariamente é uma coisa má para quem trabalha com marketing e para quem precisa de impactar esses consumidores. É ótimo
nós sabermos que eles passam a maior parte do seu tempo ali, nas redes sociais. E esse número é bem expressivo. Ele diminuiu pouco de 2018 para 2019, diminuiu cerca de 3 minutos, portanto não é substancial, e é um número que diz muito sobre a atenção das pessoas e onde é que está a atenção das pessoas. Depois temos, ao nível das atividades, quando falamos de atividades na internet, temos aqui um dado importante, e eu vou bater muito na questão do vídeo, vocês também já tiveram aqui algumas palestras sobre vídeo. 98% dos consumidores brasileiros que têm acesso à internet consomem conteúdo de vídeo na internet. E o vídeo é um formato super importante também para Instagram, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. 99% dos utilizadores no Brasil acessa as redes sociais por um dispositivo móvel, ou seja, por um smartphone, por um celular, o que significa que esse aparelhinho aqui é o principal canal para nós trabalharmos, ou seja, toda a nossa estratégia ela tem que ser pensada primeiro para mobile. Se você vai montar uma landing page, se você vai montar uma página de venda, se você vai montar um checkout, tudo aquilo que você vai fazer tem que ser pensado primeiro para mobile e depois para desktop. É irreversível essa tendência e no Brasil esse número é bastante superior àquilo que nós vemos, por exemplo, aqui na Europa. Depois, em termos de demografias, o Brasil é bem dentro daquilo que é a tendência mundial em termos de demografias. Em termos de redes sociais, quando falamos de Facebook e quando falamos de Instagram, eles sobrepõem-se nestas faixas do meio, entre os 18 e os 44, 45, mas depois nas idades mais velhas as pessoas estão maioritariamente no Facebook. Nas idades mais novas, elas estão maioritariamente no Instagram. Sem falar depois, logicamente, de outras redes sociais, como o YouTube, que também atrai muito jovem e podem ser importantes. Mas quando falamos de Facebook ou quando falamos de Instagram, elas sobrepõem-se nas principais faixas etárias, mas depois nos mais velhos e nos mais novos existe uma troca quando falamos de redes sociais. Quando falamos de redes sociais no Brasil, o YouTube continua a ser o líder, é a rede social mais utilizada no Brasil, seguida do Facebook, depois seguido do WhatsApp, que para mim, embora não seja uma rede social, é uma importante ferramenta para trabalharmos em paralelo com as redes sociais. E depois temos o Instagram aqui, em terceiro lugar, quando falamos de redes sociais, e depois mais abaixo LinkedIn e mais abaixo ainda o TikTok, que está começando a ganhar alguma tração também. Ainda assim, o Instagram está relativamente perto do Facebook em termos de utilização pelos brasileiros. Depois, quando falamos de compras online, e eu estou a dar esta parte porque ela é importante para entendermos o comportamento das pessoas e entendermos o comportamento dos consumidores brasileiros, porque é isso que dita tudo o que estrategicamente nós vamos fazer daqui para a frente. Portanto, não vale a pena nós querermos dominar a rede social ou querermos dominar a ferramenta em si, quando na realidade nós não entendemos porque é que o consumidor se comporta de determinada forma ou sequer como é que ele se comporta, ok? Um dado importante, 89% dos consumidores brasileiros pesquisa por produtos ou serviços na internet, 90% até visita sites ou lojas de e-commerce na área, em todas as áreas, mas 70% compra efetivamente online. Ou seja, há um gap muito grande, ou seja, há 20% dos consumidores brasileiros que pesquisam efetivamente na internet que não compram na internet. Ou porque não sentem segurança, ou porque têm medo, ou porque a forma como eles estão a ser impactados não é a forma mais correta. E depois temos 50% das compras feitas em computador desktop e 38% feitas em smartphone. Ou seja, aqui há uma diferença. Embora a grande maioria das pessoas consuma conteúdo no seu smartphone,
50% das compras acontecem em ambiente desktop, ou seja, em computador de secretária. Ainda assim, no Brasil, nós temos muito trabalho para fazer no que diz respeito à publicidade nas redes sociais. Reparem no seguinte, e este estudo é o último grande estudo que saiu sobre comportamentos nas redes sociais, e dentro desse estudo nós descobrimos que a principal forma dos brasileiros hoje descobrirem novas marcas é através de anúncios em websites. Ou seja, os anúncios continuam a ser uma parte importante da descoberta de novas marcas e os motores de pesquisa também. Depois temos os anúncios na televisão, temos os sites das próprias marcas, temos o marketing passa a palavra, né, o boca a boca, e só depois é que temos os anúncios nas redes sociais. E isto diz muito sobre nós, enquanto marketeers, relativamente à forma como utilizamos as redes sociais para anunciar aquilo que temos para vender. Seja um produto, seja um serviço, seja um produto digital ou físico, tanto faz. Existem aqui N coisas que nós precisamos de trabalhar e a publicidade nas redes sociais é uma delas. Para vocês terem ideia, só em 2019 o Brasil investiu 8,03 mil milhões de dólares em publicidade nos meios digitais. Desses 8 mil milhões, 3 mil milhões foram investidos em motores de pesquisa. Ou seja, foram investidos essencialmente em publicidade no Google. Ok? Depois, 2,84 mil milhões foram investidos nas redes sociais. 1,02 mil milhões foram investidos em publicidade em banners, ou seja, aquelas publicidades em imagem, em websites. 626 milhões foram investidos em publicidade em vídeo e 514 milhões foram investidos em publicidade em classificados. Ou seja, as redes sociais ainda não são o principal canal de investimento digital no Brasil. E nós precisamos de mudar isso. A nível global, isso também é uma tendência. Em 2020, presume-se, agora com esta situação da pandemia, sinceramente não sei o que é que vai acontecer relativamente ao investimento digital, mas em 2020 o investimento global em publicidade digital ele deverá chegar a algo em torno de 605 mil milhões de dólares. E em 2019, só em 2019, nas redes sociais, esse investimento foi de 84 mil milhões de dólares a nível global. Só que as redes sociais, a nível mundial, ainda continuam a ser o terceiro canal publicitário do mundo. E quem é que está em segundo e quem é que está em primeiro? Em segundo lugar, aparece a publicidade em motores de pesquisa, a nível mundial, e em primeiro lugar aparece a publicidade na televisão. Ou seja, a publicidade na televisão continua a ser o canal de publicidade preferido em todo o mundo e o mais utilizado. E as redes sociais aparecem ainda em terceiro lugar, o que significa que temos aqui um longo caminho a esse nível. Depois, falando em termos de comportamento, existem dois dados importantes que nós precisamos ter em consideração. O primeiro deles é que 93% das decisões de compra hoje em digital são influenciadas por alguma coisa que acontece nas redes sociais. Seja um anúncio que nós vimos, uma publicação, alguém nos marcou numa publicação, um comentário de um amigo, um compartilhamento, alguma coisa que se passa nas redes sociais vai influenciar o nosso comportamento de compra. E 93% dessas decisões de compra são hoje influenciadas pelas redes sociais. O que significa que, se nós tivermos uma boa estratégia de publicidade e tivermos uma boa estratégia de conteúdo, nós temos muito maior chance de ser bem-sucedidos dentro do Instagram. E depois temos um outro dado super importante que vem comprovar também a importância do mobile. Nós hoje tocamos cerca de 2.617 vezes por dia no nosso smartphone. É a primeira coisa que nós a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, é a última coisa que nós fazemos quando nos deitamos e ao longo do dia nós passamos o dia no nosso smartphone e o Instagram, obviamente aqui vai ter um papel importante, mas tudo o que fazemos tem que ser pensado sempre para a tela pequena do smartphone.
Para vocês desenvolverem também e perceberem um pouquinho mais esta questão do comportamento do consumidor e dos dados, a importância dos dados dos vossos consumidores, a importância sobre o comportamento dos vossos consumidores, e vocês explorarem isso ao máximo, eu vou-vos recomendar três séries. Não são 3 séries porque 2 delas são documentários, é uma série e 2 documentários para vocês assistirem na Netflix, caso ainda não tenham assistido. Black Mirror é a primeira, é uma série, é um seriado e vai na segunda temporada, tem 2 temporadas, cada episódio é um episódio isolado e em que fala sobre tecnologia e o impacto da tecnologia no nosso dia-a-dia e como é que as pessoas se comportam diante da tecnologia. Depois, o documentário do Fire Festival é uma baita aula de marketing de como vocês podem lançar, seja o que for, do jeito certo. É também um excelente documentário sobre marketing com influenciadores e como é que vocês lançam um produto em grande estilo, mas a importância de vocês entregarem aquilo que vocês prometem aos vossos consumidores também. E depois o terceiro é o Great Hack, que é o documentário sobre o vazamento de dados do Facebook, do escândalo do Cambridge Analytica, para vocês entenderem a importância dos dados e como é que vocês entendem que os dados são efetivamente o novo petróleo. Para mim, os dados são o novo petróleo. Quanto mais dados nós temos sobre os nossos consumidores, quanto mais nós entendemos sobre o comportamento do consumidor, mais facilmente nós vendemos para essas pessoas. Porque, embora a gente ache que não, pessoas são sempre pessoas. Ou seja, a forma como eu me comporto, a forma como eu compro, não é diferente da forma como um alemão compra, como um brasileiro compra, como um chinês compra. Todos nós, enquanto seres humanos, temos padrões de comportamento para situações semelhantes. E depois, se vocês quiserem explorar isso depois um pouquinho mais a fundo, vocês podem pesquisar por uma coisa chamada modelos preditivos. Ou seja, como é que nós prevemos o comportamento de uma pessoa com base nos dados que nós temos dela. Ou seja, qual é que é a tendência da pessoa comprar o meu produto ou serviço com base nestes padrões comportamentais. Com isto, nós chegamos ao princípio de tudo, que é nós entendermos que as redes sociais são hoje a oportunidade do século. Mas não só as redes sociais, a publicidade digital. E a publicidade no Instagram não é exceção. É a oportunidade do século. E eu vou-vos falar de uma coisa que eu tenho vindo a falar bastante, que é vocês entenderem o fenómeno da atenção subvalorizada. O que é o fenómeno da atenção subvalorizada? Sempre que uma rede social entra no mercado, existe uma coisa chamada atenção subvalorizada, que é um desnível muito grande entre a quantidade de pessoas que já estão registradas nessa rede social e a quantidade de pessoas que está produzindo conteúdo para essa rede social. E quando esse desnível é muito grande, o que acontece é que este pouco conteúdo que está sendo produzido vai ser distribuído por basicamente toda a gente que está dentro daquela rede social, porque não há outro conteúdo para ser distribuído. Ou seja, há muito mais gente para consumir do que gente produzindo conteúdo para ser consumido. Foi isso que aconteceu no Facebook em 2010 e em 2011, foi isso que aconteceu no Instagram em 2012, 2013, 2014, foi isso que aconteceu em todas as mídias sociais, YouTube incluído, e que está acontecendo hoje maioritariamente, ainda acontece um pouquinho no Instagram, mas está acontecendo maioritariamente no TikTok e no LinkedIn. Ou seja, o que é que isto faz e qual é que é a oportunidade aqui? A oportunidade aqui é nós temos que entrar quando existe esta atenção subvalorizada, quando é demasiado fácil vocês conseguirem construir a audiência. Quem entrou no Instagram em 2013, em 2014 e começou a produzir bom conteúdo, essa galera hoje tem milhares, centenas de milhares de seguidores. Fácil. Da mesma forma que era fácil em 2010 ou em 2012 ter uma página no Facebook com 1 milhão de seguidores. Porquê? Por causa do fenómeno da atenção subvalorizada. Quando há este gap muito grande, nós temos que o saber aproveitar.
O Instagram já não é um oceano azul, já tem muita concorrência, já tem muita gente criando conteúdo, ainda assim tem um alcance orgânico bem maior do que o Facebook. E então é importante vocês tirarem partido disso o quanto antes e não deixar passar essa onda, porque a onda vai passar. Quando esse desnivelamento começar a diminuir, o alcance orgânico começa a diminuir com ele. Porque se há mais conteúdo e há muita gente para consumir esse conteúdo, o muito conteúdo que está sendo criado tem que ser distribuído de uma forma uniforme e ele não vai chegar a todo mundo, o que faz com que o alcance orgânico automaticamente vá descendo ao longo do tempo. E o Instagram não é exceção, só em 2020 já caiu mais de 20% e vai continuar a cair ao longo do tempo. Portanto, este é um exemplo do TikTok, 146 mil visualizações em apenas 3 vídeos que eu fiz lá. Eu, em 30 dias no TikTok, tenho praticamente 500 mil de visualizações de vídeos com zero de investimento. Zero de investimento, ok? E este é um outro exemplo do LinkedIn, 147 mil, 148 mil visualizações em apenas 2 publicações no LinkedIn e 5.500 visitas ao meu perfil lá no LinkedIn em apenas 90 dias. E tudo isso gratuitamente. Porquê? Porque existe esse desnível muito grande. E no Instagram ele ainda existe, já não é tão grande como era, mas ainda existe. O que significa que você precisa ter uma boa estratégia para entrar no Instagram ou para desenvolver dentro do Instagram, caso você já esteja lá. E vamos começar pelo conteúdo. O conteúdo ainda é rei. Tudo aquilo que você vê na internet é conteúdo. A internet vive de conteúdo. Não existe nada na internet que não seja conteúdo. Imagens são conteúdo, texto é conteúdo, vídeo é conteúdo, áudio é conteúdo. Tudo o que você vê na internet é conteúdo. Ok? Então, se tudo o que existe na internet é conteúdo e se tudo aquilo que as pessoas consomem na internet é conteúdo, nós precisamos ter uma boa estratégia de conteúdo. E como é que nós criamos uma boa estratégia de conteúdo? Vamos começar por entender o processo. Sempre que eu crio conteúdo, seja em texto, seja em vídeo, eu uso uma metodologia que foi inventada pelos gringos, chamada AIDA. A AIDA divide-se em 4 etapas. A etapa do A, que significa atenção. E dentro da atenção, o meu principal objetivo é chamar a atenção do meu consumidor, para ele consumir aquele texto ou para ele consumir aquele vídeo. Esta é a primeira etapa da produção de conteúdo, é a atenção. Como é que eu trago a pessoa para consumir o meu conteúdo? Depois, na segunda fase, nós temos a fase do interesse, em que nós vamos desenvolver o tema daquele conteúdo e vamos criar interesse para que a pessoa se mantenha a consumir aquele conteúdo. Seja um texto, seja um vídeo. Depois temos a fase do desejo e depois temos a fase da ação. Estas duas, elas linkam uma com a outra para que você trabalhe o CTA e faça a pessoa realizar uma ação qualquer, seja ela comprar, cadastrar-se, marcar um amigo nos comentários, curtir, comentar, compartilhar, seja o que for. Agora vamos às regras. Como é que isto se aplica? O AIDA, ele aplica-se num texto escrito desta forma. Ou seja, a primeira etapa é a atenção, depois a parte de baixo é o interesse, depois o desejo, depois a ação. E o que é que nós temos que ter em consideração aqui? É que isto é perfeitamente aplicável a tudo aquilo que vocês fazem dentro do vosso Instagram, ok? Sem exceção. Tudo aquilo que vocês fazem no Instagram pode ser criado assim e é exatamente o que eu faço no meu Instagram. Só que isso tem que ser adaptado também aos vossos vídeos. Quantos de vocês é que não viram já ou abriram um vídeo no YouTube, vocês dão play no vídeo e o cara começa logo. E aí, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Não esquece de subscrever o canal, dar um joinha, comenta, compartilha com os amigos e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E agora, nesse vídeo, vamos falar... Cara, eu acabei de entrar. Eu acabei de começar a consumir esse conteúdo. Eu não conheço a pessoa de lugar nenhum e o cara já está pedindo para eu subscrever o canal,
para eu ativar as notificações, para eu comentar, para eu compartilhar, para eu fazer um monte de coisas. E, logicamente, o que vai acontecer é eu vou pular esse conteúdo automaticamente. Eu vou embora do conteúdo na hora. As ações, elas vêm no final. Porquê? Elas vêm no final porque já existe uma ligação com o conteúdo. Ou seja, se eu curti o conteúdo, eu vou querer retribuir com a ação no final. A ação nunca vem no início. E esse é um erro muito comum na internet. Quando as pessoas pedem um monte de coisas, antes sequer de fidelizar aquele potencial consumidor com um conteúdo bacana. Então, a primeira fase é a atenção, que é como é que eu abro o meu conteúdo de forma a que o consumidor consuma aquele conteúdo do princípio ao fim. E então, nessa primeira fase, no caso de um vídeo, estamos a falar de 15 segundos, 20 segundos no máximo, nós temos que captar a atenção daquele consumidor. Então vamos imaginar que eu quero dar as 10 estratégias para vender mais no Instagram. Se eu começar aquele conteúdo por dizer olá, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Paulo Faustino, sou especialista em marketing digital há 13 anos, sou autor de um livro, dou aulas aqui, faço acolá. Cara, você vai embora. Você vai embora, porque você leu o título do vídeo e aquilo não faz match com a minha abertura. Então eu tenho que ter uma boa abertura. Eu tenho que ter uma boa fase de atenção. Então eu posso começar o meu vídeo. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou passar as 10 estratégias para você vender mais com o seu Instagram. A 7, eu garanto, você nunca ouviu falar. Fica por aí que eu explico. E depois então podemos pôr uma vinheta e depois então podemos iniciar o nosso vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Paulo Faustino, sou especialista em marketing digital e nesse vídeo vamos falar das 10 estratégias para vender mais com o seu Instagram. A 7, eu tenho a certeza que você nunca ouviu falar. Então vamos lá. Estratégia número 1. E eu desenvolvo o interesse ao longo do meu conteúdo. Ou seja, eu faço uma primeira abertura, depois posso pôr uma vinheta e essa vinheta pode ser uma vinheta simples e pode ser uma vinheta curta, de 10 segundos no máximo, depois eu arranco com a minha fase de interesse. Ou seja, eu desenvolvo o interesse e entrego tudo aquilo que eu prometi no início do meu vídeo. Então, se eu prometi 10 estratégias para vender com Instagram, eu tenho que entregar as 10 estratégias para vender com Instagram. Depois entramos na fase do desejo e da ação. Se vocês precisarem vender alguma coisa, vocês podem trabalhar esse desejo. Ou seja, vamos imaginar que eu quero vender o método para vender mais no Instagram, por exemplo. Vamos pegar como exemplo. O que é que eu posso fazer? Eu sei à partida, e construindo a minha persona, eu sei à partida que a grande maioria das pessoas sente dificuldades para vender no Instagram. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso antecipar a ação com essa necessidade ou com esse desejo da pessoa. Se você sofre para ter resultados com o seu Instagram, se você já comprou um monte de treinamentos e não gerou resultados, se você já está batendo no Canva todos os dias e não consegue criar publicações bonitas e que atraem os seus consumidores para consumir efetivamente aquilo que você tem para vender, eu sei o que é isso porque eu passei exatamente pelo mesmo. Mas descobri uma solução ao longo dos últimos 10 anos trabalhando com essa mídia social e hoje quero apresentar essa solução para você, que eu tenho a certeza que vai resolver 99% dos seus problemas para vender com o Instagram. E depois eu desenvolvo em cima disso, ou seja, eu antecipo o problema e depois entrego a ação. No caso do conteúdo, você também pode fazer isso, sendo que a ação não é vender nada, ok? Então, no caso, qual é que é a ação que eu faço na grande maioria das minhas publicações no Instagram? É, por exemplo, curtiu a dica, marca alguém que você sabe que precisa ver isso para melhorar o seu Instagram agora. Então, o que é que eu faço? Eu faço a ligação da ação com o facto da pessoa ter consumido aquele conteúdo. Então, se a pessoa consumiu o conteúdo e ela curtiu o conteúdo, ela vai se sentir de certa forma vai sentir que precisa de retribuir. Então, eu faço essa ligação com a pessoa e peço a ela para ela marcar alguém nos comentários. E a gente sempre lembra de alguém para marcar nos comentários. Outra coisa importante, só para fecharmos esse capítulo, é
Quando você pede uma ação, você deve pedir única e exclusivamente uma única ação. Se você pedir várias ações em simultâneo, a pessoa não vai fazer nada. Ok? Você tem que pedir uma ação. Então, ou é para curtir, ou é para comentar, ou é para compartilhar, ou é para marcar os amigos, ou é para comprar, ou é qualquer coisa. Mas tem que ser uma ação e apenas uma ação. Ok? Isso é o mais importante. Uma ação de cada vez. Depois, como é que nós tratamos o conteúdo? Nós tratamos o conteúdo como macro e micro conteúdo. Ou seja, nós temos os conteúdos macro e temos os conteúdos micro que nós desenvolvemos. E como é que nós fazemos isso? O macro conteúdo é aquilo que nós chamamos o conteúdo longo, o conteúdo mais profundo e mais denso que você tem. Que podem ser publicações do seu blog, pode ser o vídeo inteiro de uma palestra, pode ser o vídeo de um podcast, pode ser um vídeo que você gravou com 30 ou 40 minutos para o YouTube, ok? Isso é um macro conteúdo. Há quem chame também o conteúdo raiz, né? O conteúdo raiz e depois o conteúdo Nutella. Chama o que você quiser. Depois temos o micro conteúdo. O que é um micro conteúdo? O micro conteúdo são os conteúdos que derivam do macro conteúdo, que podem ser textos pequenos, podem ser memes, podem ser citações, podem ser vídeos curtos, podem ser stories, podem ser GIFs, pode ser o que você quiser. E depois existe a distribuição desse conteúdo. Vou dar um exemplo prático já a seguir. A criação de conteúdo em escala, ela poupa muito tempo. A grande ou a maior dificuldade da grande maioria das pessoas é como é que eu crio conteúdo em escala, ou como é que eu crio conteúdo com uma boa frequência, sem ter que passar o dia inteiro em frente do meu computador, produzindo imagem, produzindo texto, e fazendo isso e fazendo aquilo. Então, para os macro conteúdos, você pode gravar palestras em vídeo, você pode gravar artigos do seu blog, artigos que você escreveu no seu blog, agora trazê-los para o formato de vídeo. Você pode gravar podcast, ou seja, senta numa mesa para fazer um podcast com alguém, ou mesmo para fazer o podcast sozinho e filma o podcast. Além de você ficar com o áudio, você fica com o vídeo também, e isso é super importante. O vlog também é bom, e gravação de conteúdos longos, ou seja, sentar à frente de um computador para gravar durante 30, 40, 50 minutos para um vídeo do YouTube, por exemplo. E depois o que é que nós fazemos? Vou dar um exemplo prático. Esse é o vídeo de uma palestra que eu dei aqui em Portugal, que tem 44 minutos e 21 e que está lá no YouTube, completo. E o que é que nós fizemos? Nós pegámos nesse vídeo e começámos a cortar esse conteúdo para tratarmos esse conteúdo da forma que nós achávamos que era mais interessante. Então o que é que nós fizemos? Nós fatiámos o vídeo da palestra e pegámos em takes que eram mais importantes ou em que eu falava sobre coisas que isoladamente fariam sentido. Então temos ali o primeiro vídeo com 2 minutos e 10, o segundo com 2 minutos e 18, o terceiro com 1 minuto e 57, depois outro vídeo com 2 minutos e 5, e depois temos um meme ali do Gandalf Faustino, que também virei meme a partir dessa palestra, e nós fizemos isso tudo e fomos publicando nas redes sociais. Alguns vídeos foram promovidos, outros vídeos não foram promovidos, e o que é que nós fazemos? Nós cortamos esse conteúdo e adaptamos esse conteúdo para cada uma das redes sociais. Então, temos formatação para Facebook, formatação para Instagram, se for no feed. Depois, se for no IGTV, tem outra formatação. Se for no LinkedIn e se for no TikTok, idem aspas. E o que nós fazemos é cortar os conteúdos de forma a que eles façam sentido e estejam adaptados à realidade de cada rede social. Então, repara no seguinte. Eu fiz um macro conteúdo, aquele vídeo inteiro da palestra, ele tem, na altura em que eu fiz, assim que fiz esses slides, 6.041 visualizações, o meme 5.588 gostos ou curtidas, né? E 84 mil visualizações. Esse meme bateu 84 mil visualizações. E os 5 micro conteúdos em vídeo bateram 289 mil visualizações. Então repara no seguinte, eu dei uma palestra para 500 pessoas
que na realidade passou a ser uma palestra com 379 mil visualizações. Então, pegar esses conteúdos é super importante. Se você pensar, Paulo, mas eu não faço palestras, grava vídeos. Já teve palestra sobre vídeos, grava vídeos. Senta na cadeira, cria uns slides e grava vídeos. Depois fatia e corta esses vídeos para colocar nas suas redes sociais ou para colocar estritamente no Instagram. Quando falamos de conteúdo, existem vários formatos de conteúdo que funcionam bem e são importantes. O primeiro deles é o conteúdo informativo. O conteúdo informativo é um tipo de conteúdo que é importante, que é quando você entrega valor para a sua audiência através de uma imagem, com um texto, ou seja o que for. Depois o vídeo legendado. O vídeo tem que ser legendado. Se você quiser legendar vídeo para Android, existe um app chamado AutoCap. Você tem que tomar nota, porque não está aqui. AutoCap. E para iOS, para quem tem iPhone, existem 2 apps que fazem isso automaticamente. Um deles chama-se Clips e o outro chama-se Clipomatic. São 2 apps que fazem gravação de vídeo com legendagem em tempo real. Ou seja, você grava ali com o smartphone e ele vai gerando a legenda automaticamente. E porquê é que o vídeo tem que ser legendado? Hoje, 85% das pessoas que estão nas redes sociais e que andam no feed do Facebook, no feed do Instagram ou no feed do LinkedIn, elas consomem vídeo sem som. Ou porque você está num Uber, ou porque você está num almoço chato de trabalho, ou porque você está em alguma circunstância, ou está no ônibus, ou está em alguma circunstância onde você não vai ligar o som e incomodar todo mundo, então você ouve sem som. E 85% dos consumidores assistem a conteúdo de vídeo sem som no feed das redes sociais, Instagram incluído, o que significa que se você não legendar, já era. Depois, storytelling, contar a sua história, explicar porque é que o seu negócio começou dessa forma, porque é que você hoje faz o que faz, o que é que vocês, que dificuldades é que você passou para chegar onde chegou, qual é que foi o seu percurso, qual é que foi a sua motivação, qual é que é o seu propósito. Existem N coisas em termos de história que você pode publicar nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, e que funcionam muito bem. Ok, e como é que nós geramos ideias, antes de entrarmos na componente mais técnica de Instagram, como é que nós geramos ideias para novos conteúdos rapidamente? Vou passar 3 apps rapidamente. A que eu mais adoro chama-se Answer the Public. Você faz uma pesquisa lá, eu fiz essa pesquisazinha por ansiedade lá no Answer the Public e ele retorna essas árvores de conteúdo que são organizadas por questões, preposições, comparações, por ordem alfabética também, e ele traz esses resultados com base em pesquisas reais das pessoas no Google, ok? Portanto, é assim que as pessoas estão efetivamente pesquisando sobre esses assuntos. E isso é super importante, porquê? Porque são ideias de conteúdo. Então, eu posso pegar, e aqui no caso das questões nós temos o porquê, temos o quê, temos o qual, temos o quando, temos o quem, e à volta de tudo isso nós temos como sufixo a ansiedade, que foi o termo que eu pesquisei. E depois temos a ordem alfabética também, que é de A a Z, sendo que algumas letras ele não apresenta, mas repara, só de A a Z temos 457 ideias de conteúdo em potencial aqui. E eu tenho ansiedade a 1000, ansiedade aguda, ansiedade atacada, ansiedade à noite, ansiedade antes de dormir, ao acordar, aumenta a pressão, depois no B, baixa a pressão, bolo na garganta, bipolaridade e por aí vai. Depois no C, como tratar, como enfrentar, ansiedade crónica, ansiedade causa tontura, ansiedade causa falta de ar e por aí vai. Temos centenas e centenas de pesquisas que as pessoas estão fazendo relacionadas com esse tema. Então, se você trouxer um tema para dentro do Answer the Public e pesquisar por ele vai, e dá para pesquisar em português lá e escolher o seu país, escolher Brasil ou escolher Portugal ou qualquer outro país e escolher o seu idioma, ele vai retornar esses resultados com base em pesquisas que as pessoas estão fazendo
no Google sobre esses assuntos. E se elas pesquisam no Google sobre esse assunto, significa que se nós as impactarmos no Instagram com esse conteúdo, ele vai ser super válido também. Depois existe o KW Finder, que também é uma ferramenta de análise de palavra-chave que permite perceber se existe tendência de pesquisa, se as pessoas procuram por um determinado assunto, quais é que são os termos relacionados e por aí vai. É uma ferramenta extraordinária para você entender sobre comportamentos de pesquisa, ou seja, o que é que as pessoas estão pesquisando no seu país e no seu idioma, e isso é super útil para depois transpormos essas ideias para conteúdos nas redes sociais. E depois temos o BuzzSumo, que é uma ferramenta relacionada só com redes sociais, e o que ela faz é análise de conteúdos que já bombam nas redes sociais e organiza com base nos temas. Então, se eu pesquisar lá por ansiedade, aqui em primeiro lugar apareceu: a minha ansiedade me convence de que todo mundo me odeia. Foi o artigo que mais bombou nas redes sociais, e depois ele organiza pela quantidade de compartilhamentos no Facebook, no Twitter e em várias outras redes sociais, e é ótimo para entender o que é que as outras pessoas estão publicando nas redes sociais que está funcionando e como é que eu posso trazer e modelar isso para o meu negócio também. E agora falando de Instagram propriamente dito. O Instagram, quando falamos de Instagram, nós temos que ter em consideração que o Instagram é hoje uma rede social, ela já tem mais de um bilhão de pessoas e provavelmente já deve estar chegando em 2 bilhões, embora ainda não tenha saído esse número. Mas dentro do Instagram existe uma coisa que é muito mais interessante, que se chama Stories. E os Stories têm hoje mais de 600 milhões de utilizadores a visualizar conteúdo nos Stories todos os dias, ok? Todos os dias. E já vamos falar da diferença entre feed e Stories. Para recordar, 77 milhões de brasileiros no Instagram e 44% deles podem ser atingidos por publicidade comparado com o total da população. Ou seja, 44% da população brasileira pode ser alcançada com anúncios no Instagram, e isso é uma coisa muito positiva. Começando pelo básico, ter conta comercial. Eu não vou alongar aqui na questão da conta comercial. Você pode ter conta pessoal, conta comercial ou conta de criador de conteúdo. Conta pessoal é para você e para os seus amigos, não serve para nada do que vamos falar aqui. A conta comercial é a conta por excelência para você criar anúncios, para você ter dados estatísticos e para você trabalhar de uma forma profissional. A conta de criador de conteúdo, ela só tem uma diferença em relação à conta comercial. É que ela foi criada para quem quer ser influenciador e fazer parcerias remuneradas com marcas e identificar as marcas nessas publicações. É exatamente igual ao perfil comercial, não tem diferença absolutamente nenhuma, ok? Depois, entender de público-alvo é importante. E as estatísticas que o Instagram nos permite ver são estatísticas super importantes. A minha primeira estratégia é: pegue nas estatísticas de conteúdo, aqui no passo número 2, nas estatísticas de conteúdo, e comece por pegar em todos os conteúdos que você publicou no último mês ou nos últimos 2 meses e coloca tudo numa planilha do Excel. Curtidas, comentários, compartilhamentos, quantas vezes o conteúdo foi salvo, o alcance, as impressões, quantas visitas é que esse conteúdo gerou e quantos novos seguidores é que esse conteúdo gerou. E você vai criar uma planilha com os últimos 60 posts que você fez no Facebook e você vai entender rapidamente quais é que funcionaram melhor e quais é que funcionaram pior. E depois o que é que nós fazemos? Nós modelamos estratégias. Ou seja, se eu faço um post e este post viraliza no Instagram, eu preciso entender porque é que ele viralizou e os outros não viralizaram. Tem algo de diferente naquele conteúdo que eu preciso de repetir em futuros conteúdos também. Depois, em termos de atividade, olhar para números também é importante. Entender o alcance da sua conta, o número de impressões da conta, o número de interações. Entender também o público também é fundamental, que é
quem é que é o meu público, de onde é que ele é, que idade é que ele tem, com que frequência é que ele visualiza os meus conteúdos, quais é que são os melhores dias da semana e os melhores horários para publicar na minha conta, ok? Na minha conta. Isso está lá no separador público e todos vocês têm essa informação na vossa conta de Instagram. Portanto, pouco importa eu dizer qual é que é o meu melhor horário para publicar, ou o melhor dia da semana, porque isso é a minha audiência. Então você tem que olhar para esses dados na sua audiência. Depois, em relação a anúncios, a minha estratégia é o seguinte: todas as publicações no Instagram são para patrocinar. Todas, sem exceção. Repara no seguinte, esse post aqui, esse post que está aqui do lado direito, que foi um post que eu fiz sobre hashtags, e o facto de não ser recomendável utilizar demasiadas hashtags no Instagram, e já vamos falar sobre isso, esse post sozinho gerou mais de 3.200 novos seguidores. Na realidade, ele já foi patrocinado mais umas quantas vezes e já gerou mais de 7.000 novos seguidores lá no meu Instagram. E isso é aquilo que eu chamo uma publicação vencedora. Mas eu tenho que ter uma estratégia para todo o meu conteúdo. Se eu estou dedicando tempo a criar conteúdo de qualidade para o meu Instagram e não estou promovendo esse conteúdo, eu estou deixando muito dinheiro em cima da mesa. Então, eu tenho que promover esse conteúdo. Então, o que é que você tem que fazer? A estratégia de investimento para Instagram funciona da seguinte forma. Você vai publicar, ou seja, amanhã você vai preparar uma publicação lá para o seu Instagram e você vai publicar lá. E você vai deixar essa publicação no orgânico, ou seja, você não vai patrocinar essa publicação nas primeiras 24 horas. E porquê nas primeiras 24 horas? Para nós termos dados para tomar decisões. Então imagina o seguinte, e isto não tem nada a ver, o deixar durante 24 horas, não tem nada a ver com o facto de, se eu promover a publicação logo, eu tenho menos alcance orgânico ou mais alcance orgânico. Não tem nada a ver com isso, isso é mito, ok? Eu só deixo 24 horas para receber dados, ou seja, para tomar uma decisão de uma forma mais assertiva e que me vai gerar um melhor resultado. Então, eu vou publicar lá no Instagram e eu, obviamente, tenho que ter em consideração um visual atrativo, uma boa legenda seguindo a estratégia de criação de conteúdo, uma boa chamada para a ação, tenho que trabalhar as hashtags e depois tenho que me envolver com a comunidade. Tem muita gente que diz, Paulo, mas o meu Instagram não está funcionando bem. Não estou tendo grandes resultados. E eu entro no Instagram da pessoa e nos últimos 3 ou 4 publicações ela não respondeu a um único comentário lá no Instagram. E isso é errado, ok? Você tem que se envolver com a comunidade, você tem que dedicar tempo, tem que responder todo mundo e tem que se dedicar, não há outra forma. Depois temos o analisar. Dentro do analisar, o que é que nós vamos analisar passado 24 horas da publicação? Nós vamos visualizar quanto é que essa publicação teve de alcance, de impressões. Dentro da interação, podemos medir tudo: curtidas, comentários, compartilhamentos, salvos. Depois, quantas visitas é que esse post gerou ao perfil e quantos novos seguidores é que ele gerou também. E com base nisso, nós vamos tomar a decisão de promover essa publicação com o valor normal ou promover essa publicação com o valor de post vencedor. E como é que isso funciona? Vamos imaginar que eu faço uma publicação por dia no Instagram e, portanto, se eu fizer durante 30 dias, eu vou ter 30 publicações. Então, para 30 publicações, se eu investir 10 reais ou 10 euros, eu sei que no final de 30 publicações eu vou ter ali um investimento de 300 reais ou 300 euros, ok? Então você tem que começar por definir a frequência de publicação e quanto é que você está disposto a investir em cada publicação no período de 30 dias. Depois, o que é que você vai fazer? Se o post for vencedor, você vai ter que investir mais, porque essas publicações vencedoras são as publicações que fazem o seu Instagram crescer rapidamente. Então, o que é um post vencedor? É um post que tem mais alcance, é um post que tem mais impressões, é um post que tem mais interação, gerou mais visitas e gerou mais novos seguidores. Quando existe um post vencedor, e você vai saber rapidamente, olhando para os dados, que aquele post
bombou muito mais do que todos os outros, você não vai investir 10 reais ou 10 euros. Você vai investir 100 reais ou 100 euros, ok? O período mínimo para anunciar são 7 dias, ok? Então você vai fazer esse investimento durante 7 dias. Se a publicação for um post vencedor e o conteúdo for um conteúdo intemporal, ou seja, se eu anunciar durante 10 dias, 20 dias, 30 dias, esse conteúdo ainda faz sentido, você pode anunciar durante mais tempo. Eu tenho posts vencedores que eu anuncio durante 30 dias, aí com 150, 200, 300 euros, porque são as publicações que funcionam melhor e que trazem mais resultado para dentro da minha conta de Instagram e que, obviamente, juntamente com todas as outras, vão-me fazendo crescer. Paulo, o que é uma boa interação? Ok, taxa de interação no Instagram rapidamente. Como é que você calcula a taxa de interação das suas publicações? E você pode pegar nisso também para juntar aqui atrás a esse primeiro passo, a esse primeiro e segundo passo. Quando você colocar tudo dentro de uma planilha, coloca também a taxa de interação dessa publicação. E como é que você calcula a taxa de interação da publicação? Você vai ter que somar curtidas com comentários, com partilhas e com salvos. Esses 4 você tem que somar. Depois de tudo somado, você vai dividir pelo número de seguidores do seu Instagram e vai multiplicar no final por 100. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem lá uma publicação com 500 curtidas, com 50 comentários, com 125 partilhas, foi salva 80 vezes. Eu tenho uma conta com 15 mil seguidores e esse cálculo de 500 mais 50 mais 125 mais 80, tudo junto, a dividir por 15 mil seguidores vezes 100, dá uma taxa de interação de 5,03%. Então, fica aí essa indicação para você depois fazer o cálculo da sua taxa de interação por publicação, e isso é importante para você saber se aquela publicação está gerando mais ou menos interação comparada com as restantes, e com base nisso você vai tomando decisões. E o que é uma boa taxa de interação? Vou falar rapidamente sobre isso. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Para quem possa colocar em dúvida se essa estratégia funciona ou não, eu vou dar o meu exemplo, porque eu só falo de coisas que eu faço e que eu testo. Nesta publicação à esquerda, que você pode ver lá no meu Instagram, ela foi feita no dia 27 de fevereiro de 2019, ok? Há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 2 meses. E na altura eu festejei os 20 mil seguidores no Instagram. Há 1 ano e 2 meses. Passado 1 ano e 2 meses, eu já passei dos 130 mil seguidores no Instagram. E à data de hoje, eu tirei esse print hoje, são 130 mil seguidores. Ou seja, são 110 mil seguidores, dá uma média de 10 mil novos seguidores por mês, todos os meses, durante esse ano e 2 meses, portanto, 14 meses. Durante esses 14 meses, deu praticamente uma média de 10 mil seguidores por mês. Portanto, testa. Depois, promover e visitas ao perfil, públicos e orçamentos. O que é que vocês têm que ter em consideração? Quando vocês promovem, como é que vocês devem promover? No primeiro passo, clicar lá no botãozinho azul, promover publicação. Paulo, mas não é melhor pelo gerenciador de anúncios? Depende. Há certas coisas que sim, há certas coisas que não. Se você quiser fazer remarketing, se você quiser gerar leads, se você quiser fazer anúncios de conversão, se você quiser fazer coisas mais complexas, anunciar para públicos personalizados, públicos semelhantes, sim. Se você quiser fazer remarketing dinâmico de produto com catálogo, sim. Se você quiser fazer coisas mais complexas, sim. Se você quiser promover conteúdo, não. Se você comparar a performance de promover uma publicação pelo app do Instagram versus promover essa mesma publicação pelo gerenciador de anúncios, os resultados pelo gerenciador de anúncios são péssimos. Ok? E como a estratégia passa essencialmente por promover o nosso conteúdo, nós vamos começar pelo conteúdo. Então, botãozinho azul, promover publicação, promovemos para visitas ao perfil. Se você tem um pequeno negócio
e você não tem site, não tem landing page, não tem loja online, não tem nada disso, você também pode estar a anunciar para as mensagens do Direct, que também é uma boa opção para trazer pessoas para enviar mensagem, para iniciar ali uma conversa e vender pelo Direct para elas. Depois, em termos de público, você tem que criar públicos-alvo diretamente pelo app do Instagram e nunca deixar no automático. O automático é uma bosta, ok? Ele diz que vai procurar público parecido com os seus seguidores, mas na realidade não são. Então, a minha recomendação é cria o seu próprio público-alvo com idade, com interesses, com aquilo que fizer sentido para você do ponto de vista estratégico para o tipo de negócio que você tem. E depois, em termos de orçamento, como falámos anteriormente, você vai definir quanto é que vai investir por publicação e o prazo mínimo de 7 dias. E porquê 7 dias? Porque a curva de aprendizagem de um anúncio no Facebook e no Instagram, a fase de aprendizagem termina entre o terceiro e o quarto dia. E o que é que isto significa? Significa que entre o terceiro e o quarto dia é quando o Facebook e o Instagram têm inteligência suficiente sobre aquele anúncio para o entregar corretamente ao público-alvo que você deseja. Ou seja, os dados que aquele anúncio já gerou permitem o Facebook entregar com maior precisão aquele anúncio para outras pessoas. Então, o ideal é você deixar durante 7 dias para garantir que você tem essa curva de aprendizagem completa e mais um pouquinho para depois gerar mais resultado. Depois, o que é que nós temos que ter? Esse é um exemplo de Facebook, mas para Instagram é a mesma coisa, ok? E eu trouxe esse exemplo porque eu gosto desse exemplo. Os pilares de um bom anúncio, o que é que nós temos que ter em consideração? A primeira coisa, o primeiro elemento e o mais importante de todos, ok? O mais importante de todos é a imagem. Porquê? Porque a imagem é a primeira coisa que a pessoa vê quando está ali no smartphone a fazer scroll no Instagram. Então ela está ali a navegar, a deslizar no Instagram e ela vai parar quando ela visualizar uma imagem que lhe chama a atenção. Então a imagem é o elemento mais importante de um anúncio, quer você queira, quer você não queira, ok? Então a imagem é super importante. E o que é que isto significa? Significa que a imagem ela tem que ser chamativa, ela tem que ser visualmente chamativa. Tem que ter cores que contrastem com o feed do Instagram e com o feed do Facebook. Recomenda-se que você utilize cores que sejam de apelo visual, como o amarelo, como o rosa, como o laranja, como o vermelho, como o verde, que você traga cores que chamem a atenção do seu público e as imagens têm que ter menos de 20% de texto para você não ser cortado no alcance quando vai anunciar lá no Instagram, ok? Depois, o segundo elemento mais importante é o copy. Se o que faz o utilizador parar de deslizar no feed e prestar atenção é a sua imagem, o que vai decidir se ele clica ou não no seu anúncio é o copy, ou seja, o texto, a legenda do seu anúncio, ok? E o que é a legenda do anúncio? A legenda do anúncio é aquele texto que no Facebook fica por cima da imagem e no Instagram fica por baixo. E esse copy ele tem que ser curto, tem que ser memorável e tem que direcionar o utilizador para aquilo que você quer que ele faça. E, by the way, você pode ficar já com essa indicação também, copies ou legendas de anúncios que contenham emojis podem gerar até 30% mais cliques do que copies que não contêm emojis, ok? Porquê? Porque os emojis são visuais, né? E se você reparar neste exemplo deste anúncio, existem 2, mais 4, 6, 7, existem 7 emojis, não existe um único emoji com uma cara, né? Então, se você quiser usar, pode usar, se não quiser, não use, você é que sabe. Depende também do estilo e do tom de comunicação que você usa, mas os emojis são uma forma de você organizar a informação, são uma forma de você tornar o seu copy visualmente mais apelativo para o seu público. E o terceiro elemento mais importante é o título do seu anúncio, que não tem a mesma importância dos outros dois, mas convém que seja igualmente importante ou que seja igualmente apelativo
para fazer com que o seu público sinta desejo de clicar no seu anúncio. E o que é que nós temos que ter em consideração quando escrevemos? Eu não sou especialista em copywriting, mas há coisas que são de senso comum e que vêm da experiência também. E o primeiro deles é o sentido de urgência. Quando nós trabalhamos a escassez dentro do nosso próprio anúncio. Não na página de venda, mas no anúncio também. E escassez podem ser várias coisas, ok? Escassez pode ser de quantidade, ou seja, você tem ou é uma edição limitada, ou você tem poucas unidades disponíveis, ou você tem poucas vagas disponíveis. Ele pode ser também de tempo, ou seja, restam 7 dias, ou restam 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, meia hora. Isso também é a escassez. Portanto, trabalhar a escassez no copy também é importante para ajudar o seu cliente a tomar a decisão mais rapidamente. Depois, a chamada para a ação também convém que ela contenha direcionamento, ok? Neste exemplo, ela contém direcionamento, ou seja, aquela setinha para baixo, ela direciona, é aquilo que nós chamamos uma pista direcional. Ela direciona o utilizador para o local onde nós queremos que ele preste atenção. Depois, imagem chamativa, que já falámos, com cores que contrastem e sejam visualmente apelativas, e depois um título que seja, obviamente, que não seja clickbait, cuidado com isso, porque quando você cria um título sensacionalista, embora ele possa até gerar resultado, porque as pessoas vão clicar porque têm curiosidade pelo título que elas estão lendo, se elas do outro lado não encontrarem um conteúdo que faça match com esse título sensacionalista que você criou, você vai perder clientes. Ou se o seu produto não corresponder àquilo que o seu cliente queria que correspondesse com base naquela chamada. Ok? Então, é importante você ter isso em consideração. Quando falamos de emojis nas publicações, não significa que se você fizer isso aqui, que está aqui do lado direito, e encher a sua publicação de emojis, que vai gerar mais resultado. Não é assim que funciona, ok? Então fica aí a indicação para você não fazer isso. Tenta fazer aquilo que está ali do lado esquerdo. Usa os emojis para organizar visualmente o conteúdo e para o tornar visualmente mais chamativo e apelativo, não necessariamente encher a porra do Instagram com emojis, ok? Quando falamos de publicidade no Instagram, ela hoje tem um custo muito, muito, muito ridículo. E isto, para mim, é a oportunidade do século. E quando eu falei a oportunidade do século, eu falei precisamente pelo facto de nós hoje termos à nossa disposição uma ferramenta de marketing que nos permite chegar a centenas de milhares ou milhões de pessoas por um custo ridiculamente baixo. Pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia, anunciar no Instagram custava sensivelmente isso que você vê aí na imagem. Pelo menos para mim custava, porque eu fui buscar esses dados, fiz uma média ponderada de vários anúncios que eu tinha a rodar no Instagram. E, portanto, nós temos aqui R$25 para 10 mil pessoas e R$250 para 100 mil pessoas. Pensa comigo, R$250 para fazer o meu conteúdo chegar a mais 100 mil pessoas é ridiculamente barato. E esta é a oportunidade do século. Ou seja, se você não começar a anunciar o quanto antes, você vai perder esse barco e vai perder essa oportunidade. E pensa comigo, antigamente, há 10 anos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as empresas, se quisessem anunciar, elas tinham que anunciar na televisão, ou tinham que anunciar na rádio, ou tinham que anunciar em outdoor, ou tinham que anunciar em revista, ou tinham que fazer panfleto ou flyer. Cara, isso é muito mais caro do que você promover todas as publicações que você fizer no seu Instagram para fazer a mensagem chegar o mais rapidamente possível a quem está do outro lado e, obviamente, com uma boa estratégia de conteúdo, você crescer e vender para essas pessoas. Depois, em termos de hashtags, também não me vou alongar, as hashtags não são a solução para o sucesso no Instagram.
Se você for ver, a grande maioria dos grandes influenciadores, dos grandes produtores de conteúdo hoje no Instagram, uma boa parte deles já nem usa hashtags. Eles simplesmente publicam bom conteúdo. Isso é que vai fazer o seu Instagram crescer rápido. Ok? Ainda assim, ainda podemos usar as hashtags. E como é que nós devemos usar as hashtags? Primeiro, fazer pesquisa de hashtags dentro do Instagram, ou entrar dentro de cada uma dessas hashtags, ver o volume de publicações de cada uma delas, para usarmos a seguinte estratégia. Criarmos 2 grupos de hashtags, as hashtags específicas e as hashtags abrangentes. O que é que seria uma hashtag específica? Uma hashtag específica seria, por exemplo, restaurantes de Lisboa ou restaurantes de São Paulo. Uma hashtag abrangente seria restaurante. Ou, por exemplo, dentro das específicas, poderíamos colocar marketing de conteúdo. E dentro das abrangentes, poderíamos colocar só marketing. Ou colocarmos roupas plus size dentro das específicas, e nas abrangentes colocar só roupa. Ok? Essa é a diferença entre uma hashtag específica e uma hashtag abrangente. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar 2 grupos de hashtags. Vão criar um grupo de hashtags generalistas e um grupo de hashtags específicas. As generalistas são aquelas que têm mais de 500 mil publicações, que têm um alto volume, ou seja, tem muito mais gente consumindo e publicando conteúdo dentro dessas hashtags, como neste caso a hashtag restaurante, é uma hashtag generalista, e ela também tem muita concorrência, porque todo mundo está publicando conteúdo ali. Mas ela tem menos especificidade, e esse é o contra das hashtags generalistas, é que a pessoa que está à procura de restaurante, ela pode estar à procura de um restaurante em São Paulo, ou em Natal, ou em João Pessoa, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar, eu não sei, porque ela está dentro de uma hashtag específica. Quando ela está dentro de uma hashtag generalista, dentro de uma hashtag específica, eu sei o que é que ela está à procura. Se ela procurar restaurantes de Lisboa ou restaurantes de São Paulo, ela está à procura de um restaurante naquela cidade. Então eu tenho esse nível de especificidade muito superior. Mas tem algumas desvantagens no caso das hashtags específicas. Elas têm menos de 500 mil publicações, devem ter menos de 500 mil publicações, elas têm menos volume e têm menos concorrência, mas trazem essa vantagem da especificidade. Então o que é que nós vamos fazer? Aqui em baixo vocês têm 610, 610. O que é que vamos fazer? Vamos escolher, vamos fazer a pesquisa dentro do Instagram por hashtags específicas e por hashtags generalistas, e vamos escolher entre 6 a 10 hashtags para cada um desses 2 grupos, e depois vamos misturar tudo. Ou seja, vamos criar um total de 12 a 20 hashtags, e não mais nem menos do que isso. Ok? E vamos juntar tanto as específicas quanto as generalistas. Porquê? Porque as generalistas, elas trazem-nos volume, ou seja, a gente fica exposto a um maior volume de público que anda dentro daquelas hashtags, e nas específicas nós não trazemos um volume tão grande, mas trazemos pessoas que nós sabemos exatamente o que é que estão à procura, e isso é super útil para nós que temos um negócio. Ok? Depois, em vídeo no IGTV, vocês podem usar essa grelha. Eu coloquei essa grelha aqui como bónus. É a nossa grelha de criação de conteúdo no IGTV. Como é que funciona essa grelha? Essa grelha, ela serve essencialmente para nós trabalharmos a edição dos nossos vídeos para o IGTV. Então, um vídeo no IGTV, ele tem 1080 por 1920 pixels. É 100% vertical. Depois temos aquilo que nós chamamos a margem de segurança. Essa margem de segurança, ela permite-nos saber que do azul para cima, se eu colocar conteúdo, ele provavelmente vai ficar aqui em cima do título do vídeo e da minha foto de perfil, ou em baixo, por cima dos comentários, ou por cima dos ícones de curtir, comentar e por aí vai. Então, o meu conteúdo, ele tem que ser trabalhado dentro dessa área azul. E essa área azul, ela tem 1080 por 1350 pixels, e é a área total do meu vídeo. Ou seja, é aquilo que nós chamamos um 4x5. Ele não é quadrado, ele é um pouquinho mais vertical, mas no feed aparece assim, ok? Ele no feed aparece totalmente. Esse post aqui é do meu feed,
e ele tem 1080 por 1350. Depois, no IGTV, ele tem 1080 por 1920. É o mesmo vídeo. Qual é que é a diferença entre os dois? A diferença é que desse espaço para cima é tudo preto. Então, eu tenho o background preto nesse vídeo. Então, dessa linha para cima, ou seja, da linha azul para cima, eu só estico o background, eu só ponho mais background. E então, no caso desse vídeo, tem outros backgrounds de outras cores, obviamente, mas no caso desse vídeo, é só background preto para cima e background preto para baixo, e o conteúdo de vídeo ele fica encaixado ali dentro, nessa dimensão dos 1080 por 1350. E o thumbnail do vídeo ele tem 1080 por 1080 e fica no primeiro frame do vídeo, para quando eu for publicar lá no feed do Instagram, eu ter um thumbnail perfeito com 1080 por 1080. Então, no primeiro frame, nós colocamos o thumbnail com 1080 por 1080. Depois, o meu vídeo tem 1080 por 1350 dentro de um vídeo completo de 1080 por 1920. O espaço que faltar, tanto para cima como para baixo, é background. Ou seja, pode ser preto, pode ser azul, pode ser o fundo que você quiser. É só espaço para depois isso bater tudo certinho. Uma nota sobre o IGTV. O Instagram, ele está puxando muito pela performance dos vídeos no IGTV. E o que é que isso significa? Significa que quando você faz um post de um vídeo lá no feed, ele tem uma performance inferior a um vídeo no IGTV. O IGTV tem maior alcance orgânico e o Instagram está fazendo isso propositadamente e, portanto, você tem que tirar partido disso. Os vídeos do IGTV só precisam ter mais do que 1 minuto e hoje o Instagram mudou, não necessariamente hoje, foi há 3 a 4 dias, ele mudou esse preview que aparece no feed, passou a ter apenas 15 segundos. O que significa que todo o restante vídeo vai ser assistido já dentro do IGTV, o que vai fazer o IGTV crescer ainda mais agora nos próximos tempos. Esse botãozinho azul de promover no IGTV ainda não funciona, mas vai funcionar no futuro e o Instagram também já anunciou que vai ser possível promover os vídeos do IGTV. Portanto, quando isso acontecer, volta 2 passos atrás, lá a estratégia de promoção de conteúdo e faça essa promoção do conteúdo, ok? É super importante fazer isso. E depois temos os stories. E aqui vou dar uma nota importante. O feed do Instagram e os stories do Instagram são 2 canais diferentes. São 2 canais diferentes. E o que é que significa esses 2 canais diferentes? Significa que o feed é onde você trabalha com planejamento. É onde você faz conteúdo planejado, é onde você tem um calendário de conteúdos, é onde você capricha no design, é onde você capricha na edição de vídeo, é onde você faz as coisas pensadas. Nos stories é o oposto disso. Os stories é o conteúdo imediato, é abrir para perguntas, é trabalhar a autenticidade, é gravar vídeo com o app do Instagram diretamente, é os bastidores do seu negócio, são coisas mais do dia a dia. Agora vou passar aqui algumas regras. O feed é onde você vai construir nova audiência. Os novos seguidores vêm pelo feed, não vêm pelos stories, ok? No máximo podem vir por lives, não pelos stories. A grande maioria dos novos seguidores vêm pelo feed. O que significa que a estratégia de feed é uma coisa, a estratégia de stories é outra. Os stories eles servem para dois grandes objetivos. Fidelizar público e vender para esse público. Ok? Esses prints que eu trouxe aqui já são antigos, esses prints têm mais de 1 ano, mas eu gosto deles porque, primeiro, são muito visuais e depois são um exemplo de uma estratégia que eu usei durante muito tempo, que foi abrir para perguntas todos os dias. Eu fiz isso durante 1 ano e 2 meses lá no meu Instagram e é uma forma super bacana de você produzir conteúdo e criar e fidelizar público mais rapidamente usando a caixinha de perguntas, já para não falar que é a melhor forma que você tem de entender as necessidades reais do seu público. Sempre que alguém coloca ali uma pergunta como essa aqui, como aumentar os seguidores no meu nicho no Instagram,
eu percebo que a pessoa quer saber mais sobre isso. Essa é uma dor dela, é uma necessidade dela. Ok? Depois também tem os memes, eu também vou fazendo umas brincadeiras quando respondo a perguntas e tal. E nós temos que ter isso em consideração também. Para vender, os stories são o melhor canal. Se você tentar vender no feed, se você fizer uma publicação no feed para promover alguma coisa que você está fazendo, não vai funcionar. E você vai olhar para os resultados e você vai perceber isso. Não venda no feed, venda nos stories. Os stories é que servem para vender. E então a minha recomendação é fazer stories com frequência. E dentro dessa frequência, o que é uma frequência aceitável ou menos aceitável? Você tem que pensar no seguinte, aquelas bolinhas que aparecem no topo do Instagram, elas são organizadas por dois grandes fatores. O primeiro fator é as pessoas de quem você consome conteúdo com maior frequência. E o segundo fator é quem é que atualizou os stories mais recentemente. Então o que é que isto significa? Significa que se você não atualizar os stories com frequência, a sua bolinha vai andar para trás. Porque você não foi o mais recente a atualizar os stories. Então o que é que isto significa? Significa que se você tem lá um conjunto de 5, 10, 20 stories para fazer num determinado dia, não publica tudo durante a manhã. Publica tudo durante o dia. Se você fizer um story por hora, em 10 horas de trabalho você vai publicar 10 stories. É uma coisa super simples de fazer e é uma forma de você manter essa frequência e essa cadência de atualização. Porque a sua bolinha vai voltar para a frente novamente, vai voltar para a frente novamente, vai voltar para a frente novamente e você vai trazendo o seu público repetidamente para visualizar os seus stories. Vou dar aqui também uma dica extra, que não estava no guião, mas é um hackzinho que eu acho que funciona super bem. Se você faz stories todos os dias, quando você precisar de lançar alguma coisa, fazer um lançamento de um produto ou de um serviço, ou seja do que for, fica 3 dias sem fazer um único story. Se você ficar 3 dias sem fazer um story, no primeiro dia que você voltar a fazer stories, você vai bater o recorde de visualizações, ok? No meu caso, dá sempre mais 1.500, 2.000 visualizações. Se eu ficar 3 dias sem fazer stories, no primeiro dia que eu fizer, ou seja, no quarto dia, eu vou ter mais 1.500 a 2.000 visualizações nos stories, ok? Então experimenta e utiliza essa estratégia para quando você precisa de anunciar alguma coisa nova. Ou seja, fica 3 dias sem publicar nada e aí você anuncia o que você precisa de anunciar e você vai garantir que o nível de exposição é muito maior nesse momento, ok? E galera, é isso, não vai dar para falar sobre mais nada, porque entretanto também já estourei o tempo. Não existe ciência, existe trabalho e persistência. Portanto, não caia nessa ideia de crescer rápido, de fazer as coisas rápido, do hackzinho que vai fazer de você uma estrela no Instagram. Não é assim que funciona. Existe muito trabalho na criação de conteúdo, muito trabalho de anúncios, muito trabalho de análise, muito trabalho sobre entender pessoas e comportamentos de pessoas para modelar isso tudo e conseguirmos a melhor estratégia possível para vender mais dentro do Instagram. É isto. Eu sou o Paulo Faustino. Obrigado e agora vou aceitar as vossas perguntas. Ficam os meus contactos também, caso alguém queira entrar em contacto comigo. Não sei se o Luciano agora entra. Perfeito, Luciano agora entra. Já estouramos o tempo, mas de toda forma, é a última palestra e eu pedi para as pessoas todas que estiverem aqui para dar esse, não só o prestígio, mas para colher esse material maravilhoso que você está postando aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, estou vendo que o Júnior Copes levantou a mão aqui, eu vou abrir o microfone dele e ele já vai estar automaticamente pronto para fazer uma pergunta para você agora. Olá, boa tarde, tudo bem? Opa! Tudo bom? Primeiramente, parabéns pelo conteúdo, fantástico, né? Obrigado. Muito produtivo mesmo. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando tu lança um produto, né, e tu faz ali um impulsionamento daquele produto, o que tu aconselha, assim, por exemplo,
ter mais de um produto sendo lançado, ou tu aconselha num primeiro momento tu focar a tua energia, os teus valores num determinado produto? O que tu aconselha, assim, ter mais produtos ou focar num mesmo produto, por exemplo? Ou, por exemplo, ter um produto com 2 anúncios diferentes para te fazer um AB ali para testar o que acaba funcionando melhor? Então, o AB é importante, ok? O AB é super importante. Fazer teste AB sempre. Para tudo, ok? Você pode ser no gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue fazer teste AB para público, para criativo, para um monte de coisas diferentes, e isso eu aconselho você a fazer. Relativamente a anunciar com vários produtos em simultâneo, se for o primeiro produto que você está lançando, eu me focaria apenas num. Ou seja, prepara um bom lançamento, foca 100% da sua atenção nesse lançamento e na criação de conteúdo que possa alavancar esse lançamento. Vou dar um exemplo para você. Quando nós lançámos o nosso curso de vendas no Instagram, uma das coisas que nós fizemos foi uma sequência de vídeos para IGTV que tinham tudo a ver com o treinamento, em que nós entregávamos bom conteúdo e depois no final fazíamos o CTA para o curso. Ok? Mas foi 100% focado só nesse produto. Se você estiver fazendo vários em simultâneo, você vai dispersar a atenção da galera e isso depois vai se refletir nos resultados também, né? Eu tenho uma pergunta importante, Luciano. Vá, faça. Primeiramente, parabéns pela palestra fantástica, Paulo. Obrigado. Paulo, eu vi que você falou, e eu uso muito nas minhas postagens, tudo meu é muito orgânico por enquanto, né? E eu uso muito nas minhas postagens as hashtags. E eu vi que você falou de hashtags gerais e hashtags específicas. Como é que eu consigo associar o que é específico e o que é geral? Então, geral é tudo o que tem mais de 500 mil publicações. Específico é tudo o que tem menos de 500 mil publicações. Então, regra geral, você até pela própria hashtag, você entende essa diferença, né? É como se você pesquisar por marketing lá no Instagram, vai ter a hashtag marketing, que tem milhões de publicações, porque é usada por todo o mundo. E depois, se você pesquisar, por exemplo, pela hashtag marketing de conteúdo ou dicas de marketing digital, já são hashtags que têm muito menos volume de publicações, porque são mais específicas. É alguém que está à procura especificamente daquilo. Alguém que procura por marketing de conteúdo é diferente de alguém que procura por marketing. Ok? Então a ideia é essa, é você juntar o melhor das duas e trazer uma estratégia tanto de hashtags generalistas e de hashtags específicas para depois juntar tudo e ter o melhor dos dois mundos. Ok, obrigado. E a dica do feed foi excelente e já vou parafrasear essa grid que você disponibilizou aí para os meus vídeos. E cara, em relação ao conteúdo do feed, tem muita gente que gosta de ser orgulhoso pelo facto de ter conquistado tudo organicamente, né? Sempre tem aquele cara que diz, cara, mas eu nunca promovi um post, eu fiz tudo organicamente. Cara, eu na realidade só acho isso burro, porque se você consegue esses resultados fazendo organicamente, imagina se você promovesse, né? Então, se calhar em vez de 100 mil seguidores, você tinha 200 mil, 300 mil, 400 mil. Em vez de você fazer 1000 vendas, você faria 2000 vendas, 3000 vendas. Então, os anúncios são importantes e eles são importantes para você acelerar. E para mim não faz sentido, estrategicamente, se você pode atingir o seu objetivo em 3 meses, não faz sentido demorar 3 anos. Então é esse o meu racional, que é, se eu consigo, com anúncios, fazer em 3 meses, eu não vou esperar 3 anos para fazer. Obrigado. O seu e o meu, a partir de hoje, viu? O seu e o meu. Vamos embora. Boa. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta no chat? Teve Carla aí que levantou a mão. Carla, pergunte. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu gostaria de saber qual é a boa taxa de interação, que ele falou que ia comentar depois, e eu não sei se eu perdi, se ele comentou.
Não, eu por alguma razão esse slide não apareceu, mas eu quando eu vou reenviar os slides para o Luciano com esse, ele não apareceu. É assim, a taxa de interação, deixa eu ver se fui eu que comi bola ou não. Deixa eu ver se fui eu que comi bola, porque eu tinha posto esse slide. Se foi aquele que você faz a soma de tudo e divide por 100... Não. Sim, Não, aquele era um apareceu outro. 5, É. alguma coisa, É. ele comentou que ia dizer. Fui eu que comi bola, mas eu depois vou passar para o Luciano com isso. É assim, a taxa de interação ela depende do volume de seguidores que você tem na conta, ok? Eu não sei os estágios todos de cor, mas vou dar para você alguns exemplos. Se você tiver menos de 1000 seguidores, uma boa taxa de interação são 8%, ok? Se você tiver menos de 100 mil seguidores, mas mais de 50 mil, uma boa taxa de interação vai andar à volta dos 2,4%. Se você tiver mais de 100 mil seguidores, essa taxa de interação baixa para 1,7%. O que é que isto significa? Significa que à medida que a sua conta vai crescendo, a sua taxa de interação média por conteúdo vai baixando automaticamente, porque é difícil manter todo mundo a interagir, né? Todo mundo engajado com o conteúdo. Então a taxa de interação ela depende do volume de seguidores da sua conta. Mas eu vou passar depois nos slides para o Luciano um slide que eu fiz com os vários níveis de seguidores, ou seja, se você tem menos de 1000, menos de 5000, menos de 10.000, menos de 50 mil, menos de 100 mil ou mais de 100 mil, o que é que seria uma taxa de interação média bacana para a sua conta? Perfeito. Mais uma última pergunta. Se alguém quiser levantar a mão, a última. Portanto, Luciano, depois desconsidera aqueles slides que eu te mandei, vou mandar de novo com esse slide extra, ok? Perfeito. Eu já tinha subido ele na nuvem para colocar para eles, então eu vou. Eu mando já assim que terminarmos. Sim. Tá perfeito. Bom, ninguém mais levantou a mão. Eu pedi para que todos estivessem aqui, que eu ia dar uma surpresa no final aqui agora também. Vamos ver se lista de hashtag de 12, 20 entre... tem uma última pergunta do Daniel Penha. Você quer lê-la lá? Essa lista de hashtags de 12 a 20 entre gerais e específicas é para postar no primeiro comentário. Sim, primeiro comentário, por favor. O problema das hashtags na legenda é que elas são um ponto de fuga. Ou seja, se você promover aquele conteúdo com hashtags na legenda, se alguém clicar numa hashtag, a pessoa vai embora do seu conteúdo. Então aquilo para mim é um ponto de fuga. Então não faz sentido publicar as hashtags na legenda. Tem que ser no primeiro comentário, ok? Ok, o Zeca levantou a mão aqui. Pronto, Zeca, faz a última pergunta aí. Obrigado. Paulo, parabéns. Oi, Zeca. Você deu uma aula aqui sobre o Instagram. O quanto que o Instagram representa no total das suas vendas hoje? Cara, representa provavelmente uns 40%, 50%. O resto é Facebook. O resto é Facebook. Ok. Quando falamos de mídias sociais, ok? Quando falamos de mídias sociais. Você mencionou o LinkedIn. Você está conseguindo alguma coisa no LinkedIn? Sim, só que LinkedIn é tudo orgânico e vem muito por mensagem, ok? Ou seja, cai por mensagem, cai N situações. Não necessariamente situações para venda direta do produto ali, ok? Eu não uso o LinkedIn tanto para isso. No meu caso, o LinkedIn é mais para fechar consultoria ou para fechar trampos um pouquinho mais, como é que eu ia dizer, mais complexos, digamos assim. Depois, o que acontece no Facebook e no Instagram é, quando você projeta e você alavanca o seu conteúdo no Instagram, há uma forte probabilidade, quando você está a anunciar no Facebook, você converter esse cliente que você impactou no Instagram em cliente via anúncio no Facebook, ok? E isso acontece muito também. Para mim, o Instagram é uma rede social para construir autoridade e notoriedade. E o Facebook
quando eu faço anúncios de conversão ou de geração de leads em Facebook e Instagram, é para trazer depois essa notoriedade e essa autoridade para dentro do meu funil de marketing, e portanto o Facebook continua tendo um peso grande quando falamos de conversão. Mas o Instagram, em termos numéricos de audiência, é hoje a maior rede social que eu tenho de todas. Obrigado. Perfeito. Pessoal, quero agradecer. Quero agradecer aqui. Pronto. Quero agradecer aqui Paulo Faustino, um gigante. Paulo Obrigado, Faustino, a última vez que eu falei monstro ou dinossauro não pegou muito bem do marketing digital. Um gigante do marketing digital, Paulo Faustino. Então, hoje em dia, não sei se vocês viram, o How to Do, nós sempre colocamos pessoas que estavam participantes, vêm para o palco, eles só têm que colocar em prática. Vocês aprenderam coisas aqui, quem sabe alguns de vocês que estão aqui não vão para o palco do How to Do na próxima edição. Então, simplesmente colocar em prática, How to Do, como fazer. Eu gostaria de ver, vou colocar aqui no quadrinho aqui, todo mundo que está aqui, salva de palmas para o Faustino, as nossas palmas virtuais, digitais. Quero agradecer todos os palestrantes que estiveram presentes, inclusive aqui embaixo, o Paulo Faustino, não sei se você conhece o Felipe Larios, que é um gigante no marketing digital, no tráfego do marketing digital, está em Portugal, é um brasileiro. Eu vou até aqui, coloquei ele aqui, não sei se você conhece. Opa, tô aqui. Opa, tudo bom? Tudo bem? Ele tudo faz tudo quanto é tipo de lançamento que você pensar, do tráfego já há alguns anos, e está morando em Lisboa há algum tempo. Tô na quarentena aqui. Tô em Cascais. Todos os brasileiros estão em Cascais, né? Vamos trocar umas figurinhas. Ele é carioca, não sei por que ele falou Cascais. É Cascais. É igual português, né? O Felipe é carioca. O Felipe também palestrou em duas oportunidades aqui. Não sei se tem algum outro palestrante aqui nesse momento, agora. Aqui tem algum outro palestrante aqui? Não, né? Tá, então eu quero deixar esse agradecimento público aqui. Obrigado, Luciano. Vocês estão aqui. Paulo Faustino, muito obrigado. A sua presença aqui enriqueceu, como os demais, mas você está finalizando aqui com chave de ouro. E eu deixo as suas últimas considerações aqui antes de eu encerrar o evento, por favor, para a audiência. Vai lá. Só agradecer a todo mundo que esteve presente, agradecer a você pelo convite, gratidão pela vossa presença e pelo vosso carinho e feedback. Um abraço a todos. Perfeito. Olha só, abraço a todos também. Eu prometi, estou feliz, aprendi bastante. Colocar em prática, gente. A partir da semana que vem, o How to Do ele tem essa característica. Quais características do How to Do? Como fazer, diferente do que fazer. Palestras motivacionais aqui só entra se tiver como fazer. Não é simples bater palma e falar eu fiz, mas aqui só entra se tiver como fazer. Nós temos velocidade de implementação. Lembra que o evento foi baseado em volume, variedade e velocidade. O marketing digital é assim, e nós entregamos isso aqui para vocês. Inclusive, vamos ter velocidade de entrega dessas gravações. Isso para a próxima semana vocês vão receber uma surpresa incrível com essas gravações aqui e com o conteúdo que alguns palestrantes tiveram o carinho de fazer sobre os slides, alguns não usaram. E o nosso canal do Telegram, ele continua ativo. Hashtag HowToDo2020. Hashtag, eu vou colocar aqui, HowToDo. Coloca lá, hashtag HowToDo2020. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Paulo aqui. Posso, Paulo? Claro. Nós começamos a usar uma hashtag, e essa hashtag já era usada por um povo alemão, sei lá o que era HTD 2020. Estava usando, fui ver, estava tudo misturado com as coisas lá da Alemanha. O que eu tenho que fazer para evitar isso? Eu tenho que procurar a primeira hashtag? Qual foi o erro nisso? Sim. Primeiro procurar, né? E garantir que não está ninguém já usando essa hashtag. O ideal é que ela não exista. Isso seria o ideal. O ideal seria que ela não existisse e que você fosse o primeiro a criar. Então tem que fazer essa pesquisa antes para depois não cair nesse problema de essa hashtag já estava sendo usada e agora virou uma zona porque é coisa do evento, é coisa que não tem nada a ver com o evento
Então, fazer esse trabalho primeiro ajudaria, sim. Eu vi até o Érico Rocha, que usa a hashtag 747, que é o horário da manhã que ele faz isso, mas está ligado a um avião e a um monte de coisa de empresa, aeronaves e tal, não sei o quê. Mas, gente, fica aqui o meu agradecimento sincero a todos vocês. Qual que é a surpresa para quem está aqui na sala? Lá, tem, o Vinícius está postando aqui, lá, colocando lá, hashtag HowToDo2020, coloca lá no seu Instagram, marca a gente. Eu vou fazer uma continuidade. Esse canal do Telegram, continue nele que vocês vão receber muita coisa prática. How to Do vai ser isso. E eu, oficialmente aqui, eu quero falar para vocês que a partir de agora, nós vamos ter semanalmente o debate de marketing digital. Então, nós vamos trazer à mesa 2 ou 3 ou até mesmo 4. Nos eventos presenciais, o Faustino já fez isso também, a gente chama de painel. Colocar vários palestrantes ali, que não são palestrantes, são profissionais que palestram sobre o que fazem. Palestrante é aquele que vive da palestra. Então, aqui nós vivemos do marketing digital e colocamos aqui em uma palestra para o conteúdo para vocês. Então, vai ter esse debate de marketing para responder dúvidas de vocês. E aí vai ser qualquer uma, não é só isso aqui. Claro, qualquer uma que tiver relacionada aqui. Não, ó, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não vai dar conta de responder isso aí para vocês. Então, nasce aqui hoje o debate de marketing digital. A gente vai estar colocando isso em prática. Vão ser sempre convidados surpresa aqui pelo Zoom. Então, sala completa sempre. E, Faustino, você também vai ser convidado. E acredito que você tem muito combinado com a gente. Tá bem? Ó, tá vendo? Ele já foi combinado, mas cuidado com as minhas datas, os meus horários. Você está 4 horas a menos que o Brasil? A mais? 4, sim, a mais. 4 horas a mais que Brasília, né? A gente não pode pegar Sim. todo o Brasil, como isso aí. Então, queria deixar aqui para vocês uma mensagem no chat. Olha só a mensagem no chat. Tá aqui. Essa mensagem é um link. Esse link, você pega esse link aqui agora, tá no chat. Quem quiser fazer parte de um grupo fechado, manda uma mensagem pelo WhatsApp nesse link que está aqui agora. Então, vocês que estão aqui, a surpresa vai ser revelada aqui pelo WhatsApp, que está na automação lá do Ilha. Você vai receber uma mensagem automática aí. Pessoal, chegamos ao fim. Então, quem gostou, dá um joinha, bate palma, levanta. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos palestrantes. Obrigado às famílias de vocês, que alguns tiveram que abstrair das famílias ali e deixar esse momento. Muito obrigado aqui. Estou vendo aqui o pessoal, Ivana, Cláudia, todo mundo. Obrigado à minha esposa, que me deixou com os meus 2 filhos aqui agora da parte da tarde. O menino já está pelado aqui, ó. E obrigado às mães que também estiveram aqui. Foi um evento maravilhoso. Mas aguardem, que isso aqui foi um teste, que vai vir muita coisa boa por aqui. Falei para vocês que eu ia falar rapidamente um pouquinho de bastidor. Eu vou falar isso numa outra live para deixar vocês agora à vontade sobre como que esse evento foi realizado. Da decisão de fazê-lo até agora, nesse momento, foram 14 dias. Então, vou falar muita coisa para vocês do que não fazer e o que fazer. Bacana? Gente, valeu, obrigado. Obrigado também, Faustino. Obrigado, Luciano. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Um agradecimento especial. Eduardo, você deu cor para esse evento. Sem você, ele não teria sido realizado. Muito obrigado, gente.